Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês vão? Hoje o papo é com as meninas, hein? Quem de vocês aí querem ficar definidas? É um grande sonho, a grande busca por várias aí que me procuram, que querem ter corpos estruturados, corpos belos e definidos, né? E o que seria essa tal de definição, né? Que tanto se fala, quero ser definida, né? Por quê? Uma mulher muito forte, uma grande quantidade de massa muscular glútea, nas costas, nas coxas e pouca gordura, ela é definida, né? Uma mulher muito magra, com pouca quantidade de gordura, né? Pensa naquela modelo, mas que não tem muito glúteo, que não tem coxa, tem aquela perna até mais afilada, característica das modelos, ela também é definida, né? Mas a maioria das mulheres que me procuram, elas não querem ficar definidas desta forma. Elas querem ter uma simetria corpórea. Esta é a palavra que eu sei que a maioria, sem querer, está buscando. Que por trás dessa simetria está a tal da definição. É um corpo que tem uma boa relação cintura-quadril, por exemplo. Então, uma cintura menor com quadril deixa um corpo muito feminino. Isso era muito atrativo para os homens, né? Porque mostrava que aquela mulher seria uma boa reprodutora, geraria filhos com uma facilidade, já que ela tem um quadril mais alargado, onde passaria a cabeça dos seus filhos, né? Naquele momento, na pré-história, essas mulheres não eram seres atraentes, físicos para os homens, né? O homem não desejava, mas nossa, que mulher, que corpo é esse, que sensacional esse corpo. Ele olhava e falava, nossa, que boa mãe que ela vai ser, ela vai me gerar vários filhos, né? Olha o tamanho do quadril dela, olha que cintura, ali ela tem uma boa capacidade reprodutora, olha as mamas daquela mulher, ela vai ter muito leite para os meus filhos, e isso, com o tempo, né, passou a ser um objeto de desejo, um objeto de atração, né, para os homens, no caso, ou até para mulheres que gostam de mulheres, né? Então, o corpo simétrico é exatamente isso, esse corpo estruturado, com boas relações, coxa, cintura, quadril, né, que evidencie aquela musculatura, às vezes não necessariamente com todos os gomos, mas que você não tenha uma quantidade de gordura que atrapalhe a visualização da sua massa muscular, né? E essa massa muscular de tamanho e volume adequado com o seu tamanho, deixando, né, agradando aos olhos daquela pessoa que está te vendo, né? E você mesmo numa foto, por exemplo. Então isso é o corpo definido. E assim, cada um vai ter cada um vai ter o seu objetivo, né? Então aquela mulher mais forte que quer ficar daquela forma, nenhum problema. Se ela gosta realmente de ficar, né, mais forte, ok, ótimo, né? Cada um vai buscar o que tá querendo para você, o que se sente bem, né? Nenhuma condenação em relação a isso. Ou uma mulher que quer ficar mais magra também, nenhum problema. É que eu tô falando com a maioria das que me procuram, que eu entendo essa questão da mulher ficar proporcional e ficar aí atraente, né? Causar inveja nas amigas, né? Que eu sei que elas estão sem querer buscando isso muitas vezes. Na verdade não é inveja, talvez a palavra, né? Uma admiração, como eventualmente vocês têm por outras grandes musas aí, né? Então, nesse vídeo a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre como que essas mulheres que têm esse descontentamento com a sua estrutura física, porque elas se veem magras, as pessoas falam para elas, você é magra, e por que você está descontente, né? E ela não está contente, porque na verdade ela tem pouca estrutura física, ela tem pouca massa muscular e muita gordura, e isso a caracteriza como magra, né? Fisicamente, você olha o rosto dela, ela parece magra, mas tem um abdômen flácido, uma coxa flácida, e aí é disso que eu vou falar nesse vídeo, ok? E uma mulher falsa magra, uma mulher que tem pouco músculo para o seu corpo, para o seu tamanho, e uma quantidade de gordura relativamente elevada, ela vai ter flacidez. Por quê? Porque aquela massa muscular não preenche o seu corpo, né? Já que você deveria ter X, você tem X menos 20%, 30% de massa muscular, aquela pele eventualmente fica sobrando, mesmo que você não tenha muita gordura por cima. Se tiver gordura por cima, o que é muito comum também de se encontrar, vai ficar pior ainda, o que vai aumentar mais a porcentagem de gordura.
Então lembre-se, a porcentagem de gordura também tem a ver com a massa muscular. Então uma mulher, mesmo aparentando ser magra, né, o que é aparentar ser magra? Você olhar para aquela mulher na rua e você a caracteriza como uma pessoa magra. Então ela tem cara de magra, a princípio. Essa seria a definição da falsa magra. Porém, a estrutura física dela mostra numa bioimpedância, mostra numa avaliação por adipômetro que ela tem uma quantidade de massa muscular muito baixa e uma porcentagem de gordura elevada. Então, o peso muitas vezes é normal, né? Então o peso total, ele está dentro daquele IMC, que é o índice de massa corpóreo, que é peso sobre altura ao quadrado. Então o IMC está entre 20 a 24 ou até menos, eu já vi algumas vezes, mulheres leves, porém com muito pouca massa muscular e excesso de gordura. E essas mulheres, elas ficam, apesar de leves, elas ficam descontentes com o seu corpo. Por quê? Porque o abdômen fica flácido, tem flacidez no interno de coxa, tem flacidez no glúteo. Então essas mulheres, elas ficam com aquele objetivo de melhorar essa flacidez, de perder gordura. E qual a estratégia, as estratégias mais comuns que a gente conhece ou que a gente vê aí que se faz para perder gordura? Fechar a boca, né? Fechar a boca, sair correndo, fazer muitas atividades aeróbicas, né? São as coisas mais comuns. A mulher passa a comer saladinha com frango, né? Aquele ovo sem a gema, uma carninha bem grelhada, né? Sem gordura nenhuma, pouca comida para realmente você perder gordura. Ok, pode ser uma estratégia válida para isso, mas essa estratégia vai fazer com que você eventualmente perca também massa muscular. E o seu grande problema, se você é falsa magra, ou também é um problema, não o grande, é a massa muscular também. Então, você tem que ter estratégias que também priorizem esse músculo, como ter uma alimentação adequada, como não comer tão pouco. Então, você tem que comer frango, carne, proteína, as outras proteínas como carne do porco, whey protein, arroz, feijão, batata, mandioca, mandioquinha, frutas, vegetais. Comida de verdade, pessoal. Você tem que comer uma quantidade adequada de proteína, de carboidratos para que você ganhe massa muscular, através principalmente da musculação. Então, mulheres que são magras e com flacidez e com elevada porcentagem de gordura, elas têm que fazer musculação se elas realmente desejam melhorar a composição corporal, principalmente de forma preponderante em relação às atividades aeróbias. Não que não possa fazer, deve-se fazer, principalmente se você tiver uma quantidade de gordura maior, mas a musculação é o carro-chefe quando você busca uma estética mais apurada nesse físico que está com deficiência de massa muscular. Então a combinação entre proteína, carboidrato e atividades de força, né? Um treino de perna bem feito, de glúteo, de coxa, de costas, de peitoral, membro superior, tudo isso vai ativar uma enzima responsável pela hipertrofia, e isso favorece o seu ganho de massa muscular. E essa atividade metabólica mais apurada, né, com exercício físico e com eventualmente com a junção de atividades anaeróbicas como a musculação com atividades aeróbicas, faz aumentar o metabolismo e queima-se gordura de forma paralela ao ganho de massa muscular, tá? Então, essas mulheres, o que elas fazem de errado, né? Como eu disse, elas fazem muita atividade aeróbica, porque se popularizou essa ideia de que para queimar gordura você só deve correr, e as mulheres passam a correr, e são mulheres que já são magras, elas não têm muitas fibras tipo 2A, que são as fibras de força, ou seja, elas se adequam a melhor atividades aeróbicas de longa duração. Como elas não têm muitas fibras tipo 2A, que são as fibras voltadas mais para a força, elas têm mais dificuldade para iniciar a musculação, mas isso é normal. E com o tempo, com o treinamento, você vai se adequando a essa musculação, você vai estimulando essas fibras tipo 2 e você vai ficando mais, se adequando mais, vai ficando treinada realmente para a atividade de força e você vai passar a gostar disso, né? E realmente, ou a gostar, ou se envolver e ver um resultado mais importante, e vai começar a ver que realmente aquilo faz muito sentido, e realmente faz todo sentido, pessoal. Eu tenho inúmeros casos de mulheres que fizeram isso certinho, que elas priorizaram a musculação, que elas comeram de forma adequada, sem restrição, sem tomar remédios para ficar sem fome, uma restrição muito grande, e tiveram resultados maravilhosos. Atrelado, né, a
a essas atividades comportamentais, né, em relação aos hábitos, né, alimentação e exercício, a parte hormonal sim é importante, né? E quando a gente fala em hormônios nas mulheres, principalmente nas mulheres jovens ou de média idade, adultas, a gente sempre tem que pensar nos anticoncepcionais, porque são coisas, são medicamentos muito usados pelas mulheres, né, eventualmente até os 50 anos, muitas usam, né, quando entram na menopausa. Então, e aí começam muitas vezes com 15, 14 anos, talvez seja o medicamento mais usado pelas mulheres de uma forma geral, né. E esses anticoncepcionais, na grande maioria das vezes, eles bloqueiam a testosterona, principalmente a testosterona livre, que é a mais ativa, diminuem outros androgênios como a dehidroepiandrosterona, que é o DEA. Tem um vídeo no canal sobre a importância do DEA e é impressionante o quanto fica baixo o DEA nessas mulheres. Há uma diminuição também do GH, que é o hormônio do crescimento. Sim, um hormônio que favorece ganho de massa muscular e queima de gordura também, ok? E tanto pelo anticoncepcional quanto pelo bloqueio do DEA. Pode haver uma piora da função tiroidiana também, uma piora da resistência à insulina pelo uso do anticoncepcional. Então o anticoncepcional leva a esse desarranjo hormonal que desfavorece a melhora de composição corporal da mulher. É o que a gente fala de menopausa química, porque elas passam a ter níveis hormonais iguais a de mulheres com mais de 50, 60 anos. Né, principalmente em relação à testosterona, DEA e muitas vezes GH. E vocês imaginam quanto uma mulher de 55, 60 anos tem dificuldade em emagrecimento, em ganho de massa muscular. Por quê? Porque esse ambiente hormonal já não é mais tão favorável. Não é só isso. Tem-se também um status inflamatório, um estresse oxidativo maior dessas mulheres mais velhas. Mas sim, o perfil hormonal também desfavorece essa perda de músculo nessas mulheres dessa faixa etária, o que desfavorece também essas mulheres mais jovens em uso dos anticoncepcionais. Então, uma adequada avaliação hormonal dessas mulheres, uma eventual reposição hormonal, porque essas mulheres passam a ficar em sarcopenia, uma coisa muito comum que eu vejo aqui, mulheres que ficam bloqueadas pelos anticoncepcionais por anos, elas passam a ter uma deficiência muito importante de massa muscular. A bioimpedância da Embody, né, que é um exame muito corriqueiro, hoje várias clínicas têm, várias academias têm, um exame muito fácil de se fazer, um exame muito bacana, o laudo ele é muito fácil de se entender e ele é um exame hoje muito aceito até pela Sociedade Brasileira de Nutrologia para avaliação de composição corporal, já que ele tem um relativo custo mais baixo, é de fácil execução, né, é fácil acesso, de fácil manipulação, qualquer um pouco de treinamento a pessoa já consegue fazer esse exame. E a interpretação também é relativamente tranquila. Então ele dá um raio-x, ele mostra uma fotografia muito bacana de como está aquela massa muscular. Então ele aparece ali no controle de músculo, controle muscular, mais 5, mais 6, aí a gente consegue entender o porquê desse descontentamento dessa mulher, que muitas vezes está só achando que é gordura, que ela chega no consultório falando, preciso emagrecer, preciso comer pouco, doutor, preciso restringir carboidrato, e muitas vezes não é assim, meninas. Não, vocês estão fazendo errado, vocês têm que comer mais, tá? Eu sei que é difícil acreditar nisso, eu sei que a ideia que vigora é aquela coisa da restrição para definição, e não. Podem ver várias mulheres com corpos esculturais aí, que são exemplos para muitas de vocês, que vocês veem aí como corpos maravilhosos. Elas fazem musculação, elas comem, elas não ficam lá comendo pouquinho. Logicamente, de forma adequada, ninguém está falando em comer sanduíches, pizzas, doces. Bate uma pratada de arroz, feijão e carne, mandioca com frango, um omeletão de manhã com uma salada de frutas e aveia, um whey protein batido com abacate no meio da tarde e aveia. Então fazer uma suplementação, creatina é importante também para o ganho de massa muscular. Então a gente tem que unir tudo isso, não vai ser só um medicamento, não vai ser só um esteroide. Eu vejo essas mulheres querendo tomar lá o GH e fazendo a restrição, né? A mulher quer usar o hormônio, né? Quer usar uma testosterona, mas quer continuar comendo pouco, quer continuar fazendo muitas atividades aeróbicas, quer ficar na escada lá sem parar, né? E musculação, fica com medo de ganhar muita massa muscular. Não, ganhar muita massa muscular não é tão fácil assim, né? E você está em deficiência de massa muscular, ou seja, você vai ter uma capacidade até mais fácil de normalizar a sua massa de músculo.
Mas não tão uma capacidade tão simples de aumentar a ponto de ter um volume tão grande, porque aí você vai sim precisar continuar naquele trabalho árduo e até aumentar o volume de comida para que você continue ganhando. E aquilo, né, não é de uma hora para outra. Você não sai de uma deficiência de massa muscular por um excesso, por um volume muito grande. Você vai passar por uma normalização daquilo. Ok? Então, mudem a cabeça de vocês em relação a esses pensamentos, em relação a restrições, né? Principalmente quando se fala em falsas magras. A mulher gordinha, a mulher com sobrepeso, obesidade, sim, ela pode, ela se beneficiaria desse método restritivo, né? De restrição de calorias, de atividades aeróbicas, até apesar de a musculação também ser boa para esse grupo, mas ela se beneficiaria mais, porque essa estratégia sempre vigorou para essas pessoas com sobrepeso e obesidade, mas não para essas pessoas que não têm sobrepeso e que estão com um peso normal. Então, a falsa magra ela tem um peso normal, ok? Por isso que elas parecem magras, mas elas estão com a porcentagem de gordura elevada, as caracterizando como falsas magras. Eu tenho também um artigo no meu blog sobre o assunto, tá? Tem alguns vídeos bacanas também nesse artigo, mostrando alguns exercícios, tem várias referências também, tem outras dicas no meu blog, eu vou deixar o link aqui, tá? Do meu blog mostrando e falando sobre isso. Também falo muito sobre o assunto no meu Instagram, que é @Dr. Roberto Franco do Amaral, ok? Sigam aqui o canal, se vocês ainda não me seguem, ok? E instala aí o joinha caso vocês tenham gostado, caso vocês tenham aí tido alguma informação que ajudem vocês a melhorar a sua saúde e a sua forma física, ok? Foi um prazer, grande abraço!